Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos aprender aí a como armazenar, ou seja, como inserir os dados do nosso formulário na nossa tabela, aí no nosso banco de dados. Então, eu vou começar aí inserindo os dados da tabela categoria. Então, eu já estou aqui com o meu PHP mais de mim aberto, com a minha tabela categorias aqui, vou começar por ela. Aqui no nosso projeto, como a gente viu aí na aula anterior, eu já tenho os dados sendo recebidos aqui pelo meu método cadastrar e eles estão sendo recebidos da forma correta, ou seja, eu já fiz o wardump e sei que os dados estão chegando. Então, eu preciso apenas então jogar esses dados aqui no nosso modelo e o modelo vai inserir esses dados, ou seja, vai armazenar esses dados na nossa tabela aí no banco de dados. Então, vamos direto para a prática. Primeira coisa, eu vou simplesmente abrir aqui o nosso categoria modelo. É o nosso modelo que vai fazer essa interação aí. Então, aqui abaixo, eu vou criar um método aqui, que eu vou dar o nome de armazenar. Você pode dar o nome de inserir, cadastrar, enfim, qualquer nome que você quiser, obviamente. E aqui vai receber um array, ou seja, com os dados que vem ali do nosso formulário. E o retorno aqui, ó, pode ser void, eu não vou fazer nenhum tratamento aqui por enquanto. E aqui o procedimento é basicamente o mesmo que a gente faz aqui em cima. Primeiro a gente cria a query, então aqui eu vou criar uma variável chamada query, igual, e então é aqui que eu vou colocar a minha query. Para que você não tenha nenhum problema de digitação e também tire as suas dúvidas sempre com os comandos e como eles funcionam, a dica que eu dou e recomendo para que se você está iniciando, deixa eu abrir aqui de novo, PHP você vem aqui, ó, inserir, e aqui no título eu vou colocar aqui, ó, teste, e aqui continuar, simplesmente para que você tenha acesso aqui, ó, ao código, ou seja, a query que é executada. Então aqui basta você copiar e colar e adaptar ela para o script, para o PHP. Então aqui eu vou copiar, então já tenho a minha query, volto então lá no nosso projeto, e aqui jogo a query aqui dentro. Então perceba, já tenho ela certinha sem precisar digitar. Então insert into, categoria, esses símbolos antes e depois aqui, ó, você pode tirar se você quiser, não muda nada. Aqui o ID eu também posso tirar se você quiser, tá? Então aqui o ID ele está recebendo aqui o valor null, você pode tirar também se você quiser. E aqui os dados, existem diversas formas de você montar e inserir esses dados aí no banco de dados, ou seja, na tabela. Mas a primeira forma que eu vou mostrar aqui, eu vou colocar aqui, ó, uma interrogação aqui, uma interrogação aqui e uma interrogação aqui também. Então perceba que eu tenho três colunas aqui e eu tenho três interrogações aqui. E agora basta então eu preparar aí a minha query. Basicamente a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Vou até dar um Ctrl C aqui, ó. Ctrl V aqui embaixo, para não ter que ficar digitando novamente. Só que aqui o método que eu vou pegar não vai ser o query, vai ser o prepare. Ou seja, preparar aí a minha query. Então, preparei aqui a minha query. E aí abaixo basta também executar. Então aqui, stmt, no método aqui, execute. E dentro do execute aqui, eu vou colocar os meus dados individualmente, um por um. Então aqui dentro de um array, então, ó, coloquei colchetes ali, eu vou pegar cada índice e jogar aqui dentro. Lembrando que tem que bater aqui com a quantidade de colunas que você tem. Então aqui, ó, dados, entre colchetes ali o primeiro índice, então título, fora aqui então coloco uma vírgula e aí vou colocar o segundo item, então dados, texto e por último dados, status. Simples assim. Como eu falei, não vou fazer nenhum tratamento nesse primeiro momento, basta agora eu vir aqui e salvar e aí só chamar esse método lá então no nosso controlador. Então aqui eu vou simplesmente já que entre parênteses new categoria modelo e chamo o método ali armazenar, que ele já vai receber então os dados. E aí eu quero que quando esses dados inserir, ele já redirecione aqui para a página de listagem. Então aqui em cima eu vou chamar o nosso helper, então helper, deixar ele aqui para que a gente possa usar. E aqui então eu vou chamar aí o helper no método redirecionar
E esse meu método vai redirecionar para admin, categorias, barra listar. Simples assim. Então vou salvar e vamos checar aí se isso vai dar certo. Então voltando lá no nosso projeto, volto aqui para nossas categorias, vou clicar aqui em cadastrar e aqui eu vou preencher com qualquer valor aqui, ó, Lauren Pulse, teste 2, ativo aqui, cadastrar. Perceba que eu cadastrei lá, ó, já me redirecionou aqui para a listagem de categorias e já inseriu aqui, ó, o registro aí na tabela de dados. Simples assim. Não estou exibindo nenhuma mensagem nesse momento, a gente vai fazer isso posteriormente. Mas, nesse momento, o importante é que você faça essa inserção de dados aqui. Então, a gente pode conferir no banco de dados, clicando aqui em procurar. Obviamente que se ele está listando lá, a gente está listando aqui também. E temos aí o registro inserido. Então, aí você percebe a simplicidade de criar um método inserir. E para fazer isso com os posts, é basicamente a mesma coisa. Só que eu vou mostrar de uma outra forma também. Como eu falei, existem diversas formas de inserir dados aí no banco de dados. Então, voltando aqui no nosso admin post, deixa eu abrir com o admin post. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou jogar as categorias. Deixa eu voltar no nosso projeto. Posts, cadastrar. Perceba que eu deixei aqui sem mostrar as categorias. No entanto, é o mesmo processo que a gente fez lá no nosso site para exibir as categorias. Então é uma coisa que basicamente deve ser feita de forma natural aí para vocês. O processo é exatamente o mesmo. Mas vamos repetir aqui rapidinho. Então a primeira coisa que eu preciso aqui nos posts é chamar categorias, né? Então aqui use categoria modelo. Feito isso, basta vir aqui. Então aqui no nosso array de dados, vou criar um índice chamado categorias, que vai receber aqui então o nosso, entre parênteses aqui, new categoria modelo, chamando ali o nosso busca. Simples assim. Então, salvei aqui, já tenho as categorias, agora basta fazer o for lá no nosso formulário. Então, vou abrir aqui o formulário. Então, perceba que é os options que eu quero, certo? Então, aqui, ó, até apagar esse aqui, entro aqui com o for. Então, aqui, for categoria in categorias, que é o nome do índice que eu dei lá. Aqui abaixo eu fecho então o end for. E aqui, obviamente, basta a gente simplesmente colocar o nosso categoria, ponto, título. E aqui no valor, categoria, ponto, id. Simples assim. Salvo. Volto lá no nosso projeto. Perceba que ele já carregou aqui a última categoria e tenho ali as minhas categorias sendo carregadas. E a inserção de dados. Vamos lá criar um método então. Volto aqui. Eu vou copiar aqui no nosso categoria modelo esse método armazenar, que é basicamente a mesma coisa, mas eu vou mostrar de uma forma diferente. Então eu vou abrir aqui o nosso post modelo, que abaixo eu vou colocar aqui o método armazenar. E aqui vou mudar o nome para a tabela post. E aqui, ao invés de colocar aqui, ó, as interrogações, eu vou colocar os parâmetros nomeados. Então aqui, ó, 2 pontos, vou colocar aqui título. Novamente 2 pontos texto. E novamente aqui, ó, 2 pontos status. E obviamente você seguiria colocando tantas quantas colunas você quisesse. Lembrando que tem que ser o mesmo número de colunas daqui. Então perceba essa pequena diferença, eu não precisei colocar interrogação aqui. E quando eu faço isso, coloco os nomes aqui, ó, ao invés de colocar aqui, ó, um por um aqui dentro, você simplesmente apaga isso aqui tudo, vem aqui e coloca dados. Você está jogando aqui, ó, executando o array inteiro aqui, ó. Só que aqui no post nós temos aí o categoria ID. Então eu vou colocar inclusive aqui primeiro aqui, ó. Então, ó, categoria underline ID, então vírgula. Então, eu tenho minha categoria ID ali. Vou até copiar aqui, ó. Coloco aqui como primeiro parâmetro. Então, aqui, ó, 2 pontos, categoria ID, vírgula, para separar aí os outros exemplos. Agora eu tenho todas as colunas ali. Então, você poderia colocar tantas quantas outras colunas você quisesse. Então, essa é uma forma diferente de fazer a mesma coisa. E como eu falei, existem diversas outras maneiras também. E acho que é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com PDO. Bom, vamos salvar aqui e vamos testar isso aí então. Basicamente a mesma coisa. Então aqui, ó, nosso admin
categoria no controlador, vou copiar aqui, Ctrl C, vou aqui nos admin posts e aqui vou colar aqui, só que aqui, então, post modelo, armazenar, recebendo ali os mesmos dados e vai simplesmente aqui redirecionar para posts barra listar. E aqui também eu tenho que chamar meu helpers aqui em cima também, né? Então aqui, use helper, senão vamos ter um erro lá, obviamente. Então, temos então o mesmo resultado, basicamente a mesma coisa, salvo aqui, volto então lá no nosso post. Então aqui vou colocar aqui qualquer título, então título, que vou até colocar meu nome no título aqui, texto de post. Vou selecionar aqui qualquer categoria, status ativo mesmo, e vou clicar aqui então em cadastrar. Feito isso, perceba que é criado então aí o meu post. Voltando lá no nosso DB, vou atualizar aqui, então inserido. Então você percebe o quanto é simples aí fazer essas inserções. Obviamente, como eu falei anteriormente, não estamos exibindo nenhuma mensagem aqui falando cadastro realizado com sucesso ou algum erro. Enfim, mas a gente vai fazer isso mais adiante. Não se preocupe com isso agora. O importante é você ter essa introdução e saber que existem diversas formas de você armazenar, ou seja, inserir dados aí no banco de dados. Inclusive, te encorajo a testar aí outras formas de inserir os dados. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.